Muito boa tarde. Vamos iniciar aqui o quinto webinar do ciclo de webinars promovidos no âmbito do projeto Imobdec, o roteiro de descarbonização da indústria do setor do mobiliário. Este é um projeto que tem vindo a ser desenvolvido desde há 2 anos pela Associação Empresarial de Passos de Ferreira, e que é financiado pelo PRR, terminando este projeto no final deste mês. Depois de termos abordado nos webinars anteriores as temáticas que normalmente surgem associadas à questão da descarbonização, tais como as questões da eficiência energética, as questões da integração das energias renováveis ou as questões relativas à descarbonização da frota. Nós vamos hoje abordar um outro tema setorial, que é muito relevante também para as estratégias de descarbonização das empresas, que passa que é a economia circular da indústria. Na indústria. E, portanto, quando falamos de economia circular, nós estamos a falar de estratégias que visam uma utilização mais eficiente de recursos, que visam promover a circularidade no uso de materiais, água, energia e tudo aquilo que são os bens que uma atividade industrial necessita e, portanto, ao reforçarmos a circularidade, estamos de forma direta a assegurar um contributo para a descarbonização do setor. Sem mais, gostaria de agradecer aqui a participação da Catarina Gonçalves, que vem da parte da Smart Waste Portugal, da Associação Smart Waste Portugal, a falar um pouco sobre os desafios e oportunidades da economia circular na indústria, e a Catarina Pedrosa, que vem apresentar-nos aqui a aplicação MyWaste, vem da empresa Inspire IT, espero ter dito bem. Agradecer a ambas a participação e passava sem mais a palavra a Catarina Gonçalves, que vai iniciar a sua apresentação. E muito obrigada, Pedro, e obrigada desde já pelo convite para participar neste webinar. Vou partilhar aqui o meu ecrã com a apresentação. Portanto, eu estruturei a apresentação para partilhar, numa primeira parte, fazer aqui um enquadramento sobre a economia circular e depois também apresentar a Associação Smart Waste Portugal e o trabalho que temos vindo a fazer nesta área com os nossos associados. Por um lado, assim, mesmo como enquadramento, sabemos que a população mundial atual é cerca de 8 mil milhões de pessoas e a expectativa é que nas próximas décadas, não é, haja um aumento populacional até aos 10 mil milhões de pessoas, o que poderá haver aqui um aumento, não é, também da procura e do consumo de novos materiais. Atualmente, para satisfazer os padrões de consumo globais, são necessários 1,8 planetas, portanto, isto significa que nós já estamos a consumir, não é, mais do que o planeta consegue regenerar, e se nada for feito, portanto, mantendo os atuais níveis de consumo, em 2050 seriam necessários 3 planetas para satisfazer as nossas necessidades. Além disto, não é, o padrão, o sistema económico atual baseia-se no modelo linear, não é, de extrair, de produzir e de descartar, o que tem gerado aqui também inúmeros desafios ambientais, não é, em termos das alterações climáticas, da perda da biodiversidade, da poluição e da escassez da água, mas também alguns desafios sociais e económicos associados a este modelo linear. E, portanto, é neste sentido que surge a economia circular para substituir este modelo linear por uma nova abordagem, por um modelo baseado em estratégias de redução, de reutilização, de recuperação e reciclagem de materiais, de energia, de água,
de forma a que estes materiais se mantenham na economia pelo máximo de tempo possível. Numa economia circular, portanto, o conceito de fim de vida deixa de existir, não é? Obviamente que isto em termos teóricos, obviamente que na prática haverá sempre uma quantidade residual que vai ser muito difícil tecnicamente ou economicamente de recuperar, de reaproveitar e, portanto, será aqui um fluxo residual. Mas numa economia circular pretende-se que este fluxo residual, não é? Esta fração residual, seja a menor possível. E, portanto, a economia circular tem também este grande objetivo de procurar dissociar o que é o crescimento económico de uma degradação da qualidade ambiental e da depleção de recursos naturais. Porque o que nós vimos atualmente é que o crescimento económico tem sido acompanhado por um aumento da degradação ambiental, de um aumento da extração de matérias-primas virgens e, portanto, queremos mudar essa realidade. Portanto, queremos procurar, não é, manter um crescimento económico, um desenvolvimento da economia, mas sem que isso se traduza no aumento do consumo de materiais e da produção de resíduos. Portanto, a economia circular deve ser aquela em que existe uma otimização da utilização e valorização dos recursos, um uso menos intensivo de recursos, uma menor produção de resíduos, também de forma a que haja uma diminuição dos impactos ambientais, sociais e económicos. Embora nos últimos anos a economia circular esteja nas agendas políticas mundiais, principalmente na Europa, a verdade é que temos ainda um longo caminho a percorrer. A Circular Economy é uma entidade internacional que faz uma monitorização da taxa de circularidade a nível global e, portanto, vemos que desde 2018 a taxa de circularidade tem vindo a reduzir. E, portanto, isto significa que mais de 90% dos recursos que estão na economia são desperdiçados. Na média da União Europeia, o cenário é um bocadinho mais animador, portanto, cerca de 12%, a taxa de circularidade é cerca de 12%, no entanto, em Portugal é apenas de 3%, portanto, temos ainda aqui um grande percurso a percorrer para aumentar esta taxa de circularidade. Em termos de estratégias de economia circular, tem aqui algumas estratégias muito baseadas, né, no que conhecemos dos 3 R's, do reduzir, reutilizar e reciclar, mas aqui que apresenta estratégias mais específicas, mais concretas, para ajudar as empresas também nesta transição para uma maior circularidade. Portanto, não me querendo alongar, mas falando aqui só de alguma estratégia, portanto, todas estes R's, né, que encontramos aqui têm uma hierarquia. Portanto, a primeira estratégia que devemos ter para promover a circularidade é o recusar. Por exemplo, através da digitalização, se eu tenho os meus ficheiros em formato digital, né, se calhar eu não preciso de estar a imprimir, não é? Portanto, obviamente que a digitalização também tem uma pegada, mas se calhar não preciso ter os documentos em formato digital e em papel, não é? Depois o repensar também a forma como produzo e uso os recursos. Imaginemos que eu vendo tendas de campismo, não é? Se calhar ao invés de vender tendas de campismo que depois vão ser utilizadas pelo consumidor 1, 2 vezes por ano, se calhar posso ter um outro modelo de negócios baseado em alugar estas tendas. Portanto, isto permite também tornar o uso do produto mais intensivo. Portanto, tem aqui esta lógica do repensar também este uso. E depois, não é, obviamente, o reduzir, procurar aumentar a eficiência nos processos produtivos para reduzir o consumo de materiais e reduzir a produção de resíduos. Depois temos aqui uma série de estratégias muito baseadas em tentar prolongar o tempo de vida útil dos produtos e dos seus componentes. Todas estas estratégias vêm contrariar aquela estratégia da obsolescência programada, não é? De produzirmos produtos com um tempo de vida limitado, para vendermos mais. Aqui na economia circular
procura-se aqui ter estratégias que permitam prolongar o tempo de vida útil dos produtos, mas também aumentar receitas para as empresas de outras formas, não é? Através da promoção da reutilização ou da reparação, da remanufatura, não é? Portanto, pode haver aqui oportunidades de desenvolver novos modelos de negócio circulares, sem ser apenas nesta venda direta do produto e, portanto, consideramos que a economia circular é aqui também uma oportunidade nesse sentido. E depois, portanto, quando todas as outras estratégias não são possíveis ou já foram aplicadas, então aí reciclar, né, os materiais para obter matérias-primas secundárias, né, materiais reciclados. E depois, quando não é possível reciclar, então procurar recuperar energeticamente esses materiais. Portanto, só aqui também dizer a reciclagem e a recuperação energética podem ser aqui consideradas estratégias de economia circular, mas há outras estratégias que seriam aqui mais prioritárias em termos da circularidade. As vantagens da economia circular, portanto, são várias, não é? Existem aqui vantagens em termos económicos, de poupança ao nível dos custos, também da redução da volatilidade dos preços das matérias-primas. Também há algumas vantagens em termos sociais, na medida em que permite a criação de novos empregos, por exemplo, e portanto também surge aqui como uma oportunidade. E, ao ver as vantagens em termos ambientais, é também aqui importante para a descarbonização da indústria e da economia, permite a redução da extração de matérias-primas virgens, reduzir a quantidade de resíduos que vão para aterro e reduzir, portanto, os impactos gerais ambientais das várias atividades económicas. Claro que também há alguns desafios à economia circular, nomeadamente desafios regulamentares. Portanto, nós identificamos, tem muitos dos associados partilham connosco os desafios em termos da legislação, que é dispersa, complexa, existe muita burocracia associada a alguns processos, também alguma demora nos mesmos, nomeadamente em processos de desclassificação de resíduos, de licenciamento, de movimento transfronteiriço de resíduos, portanto, há aqui alguns desafios associados. Também sentimos, em alguns casos, ou seja, existem leis, regulamentos, não é, que obrigam as empresas a ter, a cumprir, não é, esses regulamentos, mas depois algumas empresas, algumas indústrias têm especificidades que podem não estar diretamente ou muito claras nesta legislação. E, portanto, falta também aqui algum apoio personalizado às empresas para tentar clarificar e apoiá-las em algumas necessidades mais específicas que possam, né, não estar diretamente previstas na legislação. Identificamos também que, em muitos casos, ou em alguns casos, a regulamentação inibe ou restringe também processos inovadores. Portanto, a criação de novos produtos, de novas tecnologias que não estão previstas, não é, em termos legais, que ainda não há legislação, não é aplicada a elas, e isto também aqui surge como um entrave à própria inovação. Depois, alguns desafios em termos de mercado. Em algumas situações, como é o caso do PET, os preços dos materiais reciclados são mais elevados do que matérias-primas virgens, o que condiciona, não é, a transição para este modelo. Também, em algumas situações, o investimento inicial que é necessário pode também ser elevado, se for necessário investir em novas tecnologias, em ecodesign, portanto, o desenvolvimento de novos produtos, também investimento em certificações, no reporte de dados, nas auditorias, portanto, tudo isto, obviamente que implica custos adicionais. E depois também existe aqui uma incerteza ao nível da quantidade e da qualidade dos materiais reciclados. Portanto, as empresas também mostram aqui algumas dúvidas, ou têm aqui um receio em termos do risco de fornecimento de materiais reciclados. E, portanto, isso também
restringe, no caso de empresas, não é, que tenham modelos de negócio baseados na produção de novos produtos que utilizem materiais reciclados. E depois desafios em termos organizacionais e culturais, portanto, de um lado ainda existe uma percepção negativa sobre a qualidade do produto com materiais reciclados, né, por parte dos consumidores. Identificamos também que existe também ainda alguma falta de formação profissional sobre estes conceitos de economia circular e estratégias associadas, alguma resistência à mudança, não é, a esta transição, e uma economia circular exige que sejamos capazes de colaborar, não é, com outras empresas, com universidades, com centros de investigação, e também identificamos que ainda existe alguma falta de colaboração entre estas entidades que é necessária a economia circular. Pronto. Agora gostaria só também aqui de partilhar quem é a Associação Smart Waste Portugal, portanto, quem é que nós somos. Tem uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2015, que tem como missão potenciar a economia circular em várias cadeias de valor, através da educação, da inovação, colaboração e criação de novos negócios. Temos aqui várias áreas de atuação, portanto, desde a produção e divulgação do conhecimento, por exemplo, através da divulgação de boas práticas, da divulgação de legislação relevante associada à economia circular, à organização de eventos e conferências e também algumas atividades de formação e capacitação. A promoção da cooperação e da colaboração é também para nós muito importante e coordenamos duas plataformas colaborativas que eu vou referir brevemente daqui a pouco. Promovemos também e coordenamos e organizamos alguns grupos de trabalho, estabelecemos alguns protocolos de colaboração e procuramos também identificar e promover algumas simbioses industriais entre os nossos associados. Procuramos também fomentar a investigação e desenvolvimento, procurando fazer este match, né, entre empresas e a academia, também aqui facilitar a promoção de alguns consórcios entre estas entidades. Procuramos também trabalhar muito de perto com os nossos associados para apoiar nas dificuldades também que sentem no seu dia-a-dia nesta área da economia circular, temos este contacto permanente com os associados, temos a nossa newsletter mensal, website e redes sociais, e procuramos também, depois aqui temos uma dimensão mais de advocacy, procurando trabalhar de forma próxima com a tutela para identificar quais os desafios que os nossos associados enfrentam, também dar algumas recomendações para o desenvolvimento de políticas. Trabalhamos, portanto, em diferentes áreas temáticas, trabalhamos muito no tema das embalagens, de plástico, de vidro, do papel, também em termos ao nível dos têxteis, do desperdício alimentar, equipamentos elétricos e eletrónicos, resíduos de construção e demolição, portanto, trabalhamos aqui em diferentes áreas com os nossos 158 associados, de diferentes cadeias de valor, também de diferentes de dimensões, diferentes setores, e sendo que a maior parte dos nossos associados fazem parte da indústria e da distribuição, seguido de empresas de consultoria, serviços e engenharia, também empresas de gestão de resíduos. Juntamos também aos nossos associados as universidades e centros de investigação, mas também procuramos juntar associações setoriais, também temos alguns municípios e, portanto, temos também aqui vários associados aqui dos diferentes elos da cadeia de valor. Promovemos aqui várias iniciativas, eu não vou falar de todas elas, porque o tempo é limitado, mas gostaria de destacar algumas. Nós desenvolvemos, em conjunto com a Inspire, a plataforma My Waste, da Catarina Pedrosa, que vai apresentar, de seguida, vai apresentar esta plataforma, por isso não vou estar a detalhar a mesma.
Também em termos de comunicação, fazemos aqui várias iniciativas, como conferências e outros eventos. Também gostaria aqui de destacar um podcast que nós promovemos em parceria com a Rádio Observador, que é o Vozes Circulares, e portanto também convido a todos a acederem nas vossas plataformas de streaming a este podcast e ouvirem os diferentes episódios, portanto, que já vamos na segunda edição deste podcast e portanto tem aqui também um convite a ouvirem. Desde março deste ano também estamos a implementar um projeto SIAC Qualificação, que tem como objetivo capacitar principalmente PMEs, mas outras empresas, em diferentes áreas, nomeadamente na área do ecodesign, do financiamento verde, procurando também mostrar que a economia circular é fonte de competitividade para as empresas e, portanto, também convidamos a procurar e a saber mais sobre este projeto Transformec, que é promovido pela Associação Smart Waste Portugal, em colaboração com o Secolab e os Centros de Valorização de Resíduos. Também referir que recentemente, ou aliás no início deste ano, fomos reconhecidos em conjunto com o Secolab como um cluster para a economia circular e, portanto, também no âmbito desta iniciativa, deste reconhecimento, prevemos desenvolver várias ações, nomeadamente em termos da promoção da internacionalização, mais ações de formação e capacitação para as empresas, também aqui um serviço de apoio jurídico nesta área da economia circular e sustentabilidade e apoiar também as empresas na captação de financiamento. Referir aqui brevemente as plataformas colaborativas que nós coordenamos, portanto, o Pacto Português para os Plásticos, coordenado pela Smart Waste Portugal, junta aqui mais de 100 membros de 100 entidades para promover a economia circular no setor dos plásticos. E o Pacto Português para os Plásticos também pertence à rede global de pactos para os plásticos, organizada pela Fundação Ellen MacArthur e pela RAP. E, portanto, também tem aqui um conjunto de metas para promover a circularidade neste setor. E além do Pacto Português para os Plásticos, temos também a plataforma Vidro Mais, que atualmente conta com 48 membros de toda a cadeia de valor do vidro de embalagem, portanto, desde fabricantes, marcas, empresas de gestão de resíduos, municípios, universidades, para trabalharem em conjunto na promoção de um aumento da reciclagem do vidro de embalagem em Portugal. E, portanto, aqui agradecer a todos novamente pelo convite e estou disponível para o esclarecimento de qualquer dúvida. Portanto, obrigada. Muito obrigado por esta primeira intervenção aqui, que enquadrou muito bem a temática da economia circular. Eu depois já tenho aqui algumas questões para colocar depois no período de debate entre os três e passava então a palavra à Catarina Pedrosa, que nos vai então apresentar a plataforma MyWaste, agradecendo a participação neste webinar. Muito obrigada, Pedro, pela introdução e também agradecendo o convite para participar neste webinar. Como a Catarina disse anteriormente na apresentação que fez, a plataforma MyWaste foi desenvolvida pela Associação Smart Waste Portugal em parceria aqui com a Inspire IT. E nesta apresentação vamos conhecer melhor esta plataforma, de forma que ela é útil para as empresas e depois irei fazer também uma pequena demonstração da mesma. Portanto, a MyWaste é uma plataforma digital de gestão e partilha de recursos, criada para aproximar empresas, promover sinergias e facilitar a valorização de recursos. Em termos simples, é um marketplace B2B que liga quem tem resíduos, subprodutos ou fins de estatuto de resíduo, a quem quer reaproveitar os mesmos. Queremos, portanto, ajudar as empresas a transformar desperdício em oportunidade, porque um recurso, quando está nas mãos certas, pode tornar-se muito valioso para outro processo produtivo.
Valorize o seu negócio e o planeta enquanto reduz o desperdício. Esta frase resume muito o propósito da plataforma. Com a MyWaste, as empresas podem encontrar novos destinos para os seus resíduos e gerar receita, caso assim queiram, a partir deles, em vez de simplesmente os enviarem para a eliminação. Ao mesmo tempo, podem encontrar recursos que necessitam, disponíveis na plataforma, e contribuindo também para a reutilização dos mesmos. Resumindo, dá para criar valor económico para o negócio e também valor ambiental para o planeta. A plataforma MyWaste foi desenvolvida com o objetivo de promover a circularidade, criando uma rede nacional de empresas que acabam por colaborar entre si. No MyWaste é possível aceder a uma bolsa de recursos, neste caso de resíduos, subprodutos e FERs, partilhada por várias indústrias, de forma totalmente digital. O foco acaba por ser a simplicidade, uma plataforma onde cada empresa pode publicar e partilhar os seus recursos e encontrar o que precisa, de forma rápida, segura e gratuita. Um marketplace mesmo. Tal como acabei de mencionar, o MyWaste é de acesso gratuito, qualquer empresa pode registar-se e começar a utilizar a plataforma sem qualquer custo. Nesta plataforma vai poder encontrar recursos que procura ou então disponibilizar recursos que já não tenha interesse. Relativamente à gestão de recursos, é centralizada, permitindo numa mesma plataforma adicionar recursos, editar os que já tenha lá presentes e também partilhar os recursos. No que diz respeito à comunicação, ela é feita em tempo real, através de um chat direto entre as empresas de parte a parte. Isto é, a empresa que disponibiliza o recurso vai poder entrar em contacto com a empresa que quer comprar, adquirir esse mesmo recurso. E todos estes pontos acabam por fazer com que a circularidade esteja em ação, seja mais prática, transparente e eficiente. Relativamente a passo, o funcionamento da plataforma é muito intuitivo, como vão poder ver a seguir, mas passos importantes que temos é a criação da conta, claro, para conseguirem, apesar de conseguirem ver os recursos sem terem uma conta na plataforma, para conseguirem comunicar com os detentores dos mesmos é preciso o registro ser feito. E este registro, também vou mostrar daqui a pouco, é necessário serem inseridos dados da empresa e dados da pessoa que vai ser responsável pela empresa relativamente a esta conta MyWaste. Caso queiram adicionar recursos, basta, assim que estejam na plataforma, podem ser capazes de os fazer, seja um resíduo, um subproduto ou um estatuto de resíduo, basta criar uma ficha detalhada com as características do recurso em si e colocá-lo à disposição. Relativamente à pesquisa de recursos, as empresas podem procurar recursos que necessitam e guardar as pesquisas para que recebam alertas mais tarde, caso novos recursos com estas características sejam inseridos na plataforma. E por fim, comunicação. Lá está, a negociação é feita em segurança entre ambas as partes através de um canal de comunicação privado. Neste momento, a plataforma MyWaste, nesta plataforma já contamos com mais de 60 entidades que estão registadas e neste momento temos 60 recursos disponíveis na plataforma, de diferentes categorias. E estes números têm estado em constante crescimento. Isto só mostra que há um interesse crescente na plataforma, na utilização da plataforma por parte das empresas ligadas à indústria e em adotar esta solução colaborativa de valorização dos recursos. Acabamos por estar a construir passo a passo uma comunidade de circularidade em Portugal. E a grande vantagem é mesmo esta, está tudo à distância de um clique e em poucos minutos uma empresa pode encontrar um recurso que precisa e entrar em contacto direto com o detentor do mesmo. Relativamente aos utilizadores da plataforma, existem diferentes tipos. Por um lado, temos os produtores ou detentores de resíduos, subprodutos e FER, que podem ser vistos quase como os vendedores. Por outro, temos profissionais interessados em adquirir esses mesmos recursos, os compradores. Para além disso, ainda temos outras partes interessadas em processos de inovação e valorização, como universidades ou centros de investigação, como a Catarina também tinha mencionado há pouco. Esta diversidade de intervenientes acaba por criar ligações certas para novas simbioses industriais.
Quais são as vantagens do MyWaste? O MyWaste é um ponto de contacto entre vendedores e compradores, onde é permitido e possível encontrar recursos de forma simples, consultar licenças e certificados e promover colaborações seguras. Assim, ajudamos as empresas a reduzir custos, aumentar a eficiência e a melhorar a sustentabilidade, contribuindo diretamente para uma economia mais circular. Eu agora, como tinha mencionado, vou fazer uma pequena demonstração da plataforma. Este é o MyWaste. Desculpem, exatamente, aqui está o MyWaste. Como mencionei, o MyWaste tem diferentes funcionalidades. Nesta curta demonstração iremos passar por aquelas que consideramos que tragam mais valor e que acabam por desbloquear o início da utilização da plataforma e depois, claro, convidamos todos a entrarem na plataforma e a explorá-la um pouco mais e melhor. Neste momento, encontramos-nos na primeira página da plataforma. Quando acedem a mywaste.pt, é esta página que vão ver, a que nós consideramos a homepage. Nesta página temos os cinco últimos recursos adicionados, que nós mencionamos como os destaques, e caso cliquem em ver tudo ou em recursos, vão conseguir ver a listagem dos, neste momento, 60 recursos disponíveis que temos atualmente na plataforma. Se forem a este separador MyWaste, vão conseguir ver mais detalhes sobre a plataforma MyWaste, algumas das coisas que eu também mostrei já na apresentação, algumas métricas, feedback, tudo. Caso tenham alguma questão que queiram ver respondida, podem espreitar primeiro a nossa página das FAQs, que foi melhorada recentemente, onde conseguem encontrar informação segmentada e certamente vão conseguir chegar ao vosso esclarecimento mais rapidamente. O próximo passo que eu irei mostrar é a parte da criação da conta, do registro. Como tinha mencionado há pouco, é necessário que sejam introduzidas algumas informações relativamente à empresa, como o nome e o NIF, e as restantes informações são introduzidas tendo em conta o responsável que vai ficar da empresa na conta MyWaste. Neste caso, eu iria introduzir o meu nome, sobrenome e depois os detalhes da empresa à qual eu pertenço. Como eu já tenho uma conta, vou simplesmente fazer o login aqui com a minha conta para entrar. Neste momento estamos de regresso novamente à homepage da plataforma. Passos importantes que eu quero mostrar. Como adicionar recurso, basta clicar naquele botãozinho aqui em cima, preencher aqui todas as informações que são pedidas, porque quanto mais informações colocarmos, melhor para quem depois está do outro lado interessado no recurso. Nome do recurso, tipologia, unidade, quantidade, preço, que pode não ter nenhum preço, pode ser simplesmente uma doação, imagens, descrição, empresa, região e documentação que queira ser adicionada. Depois do preenchimento destas informações, basta confirmar e o recurso vai já aparecer aqui na listagem completa de recursos existentes na plataforma. Caso exista interesse, por outro lado, em adquirir um dos recursos, os passos são muito simples, basta entrar no detalhe de um recurso, pressionar aqui o botão de contactar e depois passará a existir um canal de comunicação aberto entre a empresa detentora e a empresa interessada no recurso em questão. E em termos de demonstração, é isto que quero mostrar. Claro que a plataforma tem imensas funcionalidades e daí vos convidar a aceder a mywaste.pt para espreitar. Para terminar e fechando a apresentação, quero agradecer novamente pelo convite e também à Associação Smart Waste Portugal por nos ter decidido chamar para falar aqui do MyWaste. Espero ter conseguido mostrar um bocadinho como o MyWaste pode ser um aliado aqui na indústria para as empresas, promovendo aqui a redução do desperdício e a valorização dos recursos. E novamente convido as empresas a registarem-se na plataforma, verem que recursos temos disponíveis e também colocarem à disposição recursos que tenham ou adquirirem outros que já existam. Qualquer coisa é só saberem mais em mywaste.pt e caso tenham alguma questão podem comunicar connosco através do e-mail disponível info@mywaste.pt. Muito obrigada!
Muito obrigado também por esta excelente apresentação desta ferramenta que pode ser muito útil para as empresas. Eu aproveitava então, iniciando agora um período de debate, e tendo presente que este webinar se enquadra, é uma atividade no âmbito do roteiro de descarbonização para a indústria do mobiliário. Eu não pude deixar de reparar, no caso da apresentação da Catarina Gonçalves, que entre os vários fluxos com que tem vindo a desenvolver iniciativas e projetos, ainda não consta propriamente o fluxo do mobiliário, que é um fluxo que ainda não tem uma entidade gestora, que está a começar a merecer uma atenção reforçada em termos de políticas públicas da parte da Comissão Europeia e mesmo das políticas nacionais, no sentido de melhorar a forma como esse mobiliário em fim de vida ou que pode ser reparado e reutilizado, no sentido de potenciar práticas mais circulares na gestão desta tipologia de produtos. Perguntar se esta ausência de referência se deve ao facto de não terem tido ainda a oportunidade de desenvolver projetos concretos relevantes nesta área, ou se tem sentido que é um setor onde ainda não há esta apetência tão grande para a implementação de práticas de economia circular. E aqui estou a pensar não só do ponto de vista do processo, mas também na cadeia de valor, não é? Ou seja, envolvendo a distribuição, envolvendo as entidades locais, as empresas de gestão de resíduos, porque eu ainda me lembro há uns anos, nós estivemos envolvidos num projeto financiado pelo Fundamental, e uma das várias vertentes de intervenção desse projeto, foi um projeto coordenado pela Junta de Freguesia de Paranhos, no Porto, visava criar um serviço local de apoio a populações com mais idosas ou com dificuldades de mobilidade, assim como populações mais isoladas, pessoas mais isoladas, no sentido de prestar o serviço de apoio à reparação de mobiliário danificado, no sentido de aumentar o tempo de vida, assim como também a promoção de workshops que visem promover esta reparação de pequenos bens ligados ao mobiliário. Pronto, isto é alguma questão que me apraz referir. Pronto, este é um setor que tem uma expressão muito grande a norte, não é? E aqui no eixo Paço Ferreira e Paredes, e não só, há muitas outras empresas. Pronto, tentar perceber um pouco que desafios é que têm surgido na Smart Waste e se perspectivam virem a trabalhar este fluxo de produtos. Eu não queria chamar resíduos, de produtos, em fim de vida, no sentido de melhorar a circularidade. E a mesma questão também para a Catarina, tentar perceber até que ponto é que este tipo de produtos em fim de vida, ou mesmo subprodutos da indústria do mobiliário, podem ser geridos através de uma plataforma como o MyWaste, ou se têm tido pedidos de informação de empresas do setor. E eu depois aproveitava também para colocar aqui uma questão, como é que nesta plataforma se gera a questão daquilo que é um subproduto versus aquilo que é um resíduo. Pronto, que este é um tema, a questão do tema das matérias-primas secundárias é um tema que é muito... já se fala há muitos anos da criação das bolsas de subprodutos, e que, no fundo, a vossa plataforma visa também um pouco dar resposta a isso, e às vezes esta classificação demasiado rígida daquilo que é um resíduo e tem que ser gerido por via dos operadores, dificulta às vezes poderes potenciar uma nova vida para muitos materiais. Pronto. E isso, talvez Catarina Gonçalves, começando por si. Obrigada, Pedro, pela questão. É verdade que no slide que apresentei não referi especificamente os resíduos deste setor, mas como referi no início, porque nós trabalhamos em várias áreas, em vários setores, e incluindo este setor do mobiliário. Aliás, gostava de destacar aqui dois projetos
Um deles foi uma prestação de serviços que fizemos com a Câmara Municipal de Paredes, precisamente. Na verdade, foi um projeto desenvolvido no âmbito do Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas, mas Uhum. realizamos várias atividades com a Câmara e organizações locais, por exemplo, de upcycling de mobiliário. Por exemplo, trabalhamos com portanto, na reparação, na reutilização de móveis estragados. Portanto, fizemos também workshops relacionados com isso. Um, portanto, depois também organizamos vários seminários em que convidamos também empresas locais em Paredes, e que também aqui para promover este debate sobre as oportunidades e desafios da economia circular, em particular neste setor. Portanto, foi aqui também um projeto que está a terminar, mas muito, muito interessante também desenvolver com a Câmara Municipal de Paredes. E depois um outro projeto associado aqui ao My Waste, que a Catarina Pedrosa apresentou. É uma nova funcionalidade que ainda é muito recente, por isso nós ainda não começamos uma divulgação em massa sobre esta nova funcionalidade, mas através da plataforma My Waste nós criamos um novo portal, que é o portal My Waste Reuse, dedicado a produtos para reutilização. Portanto, produtos que não são resíduos, que não são subprodutos, mas que podem ser utilizados e ter aqui uma segunda vida, em que as empresas podem também adicionar no My Waste Reuse estes produtos, e neste caso, né, os resíduos de mobiliário, ou os resíduos não, né, os produtos de mobiliário que tenham, seja para doar ou também para vender, e portanto também aqui uma nova funcionalidade que temos, pensando também nesta necessidade que as empresas têm. Pronto, acho que foi, e por isso também convido. A funcionalidade, ou seja, este portal já está ativo, portanto as empresas podem já aceder. Penso que atualmente ainda não tem produtos, porque lá está, ainda não fizemos esta divulgação em massa. Foi aqui lançado em outubro, por isso ainda é muito recente. Mas até aproveitando esta oportunidade, apelamos a que acedam a My Waste Reuse, e coloquem os produtos que tenham disponível para doar ou para vender. Isso pode ser, Catarina Pedrosa, antes de passar a palavra, só fazer aqui também um comentário adicional. Isso pode ser muito interessante, porque pensando, por exemplo, em nichos específicos, como são os estudantes universitários que, por exemplo, venham estudar para o Porto, ou para Aveiro, ou para qualquer polo onde existam universidades, muitas vezes depois vão para quartos onde precisam de mobilar os quartos, não é? E às vezes pode ser uma forma mais económica de poder, porque efetivamente nesta questão da reutilização de mobiliário há toda uma série de novos modelos de negócio que vão começando a aparecer, incluindo também, ainda possivelmente sem grande expressão, a questão do aluguer de mobiliário para pessoas que precisam de mobilar um espaço durante um período determinado, um ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que for, e que se calhar não se justifica estar a fazer uma aquisição de uma cama nova, de uma estante nova, de uma prateleira nova, ou seja, e poderem aceder ao por via de produtos reutilizados ou produtos alugados a bens que estão em condições e que servem perfeitamente a função, não é? Pronto, efetivamente, já percebi que isto é efetivamente uma ferramenta que vale a pena explorar e agora potenciar, pronto, e depois também divulgar-se junto de nichos específicos. Catarina, o que é que gostaria de acrescentar? Sim, Exato. Acrescentando aqui da plataforma do My Waste Reuse, neste caso, enquanto que a plataforma que eu mostrei, como disse, é apenas entre empresas, não é? Apenas empresas podem participar. Aqui no Reuse, como estava a dizer, o exemplo de estudantes universitários, e é mesmo este o caso, o consumidor final pode adquirir os recursos, não fazemos com que sejam apenas um mercado B2B, mas abrangemos
aqui a outra fase de quem quer adquirir os produtos. Relativamente à questão que tinha feito entre resíduos e subprodutos, eu vou acabar por passar essa questão mais para a Catarina, porque ela tem mais esse conhecimento, mas em termos da plataforma em si, quando são adicionados resíduos, não existem declarações a serem inseridas, enquanto que quando é adicionado um subproduto, existem certificações obrigatórias que a empresa tem de inserir para colocar esse subproduto à disposição no marketplace. Mas, Catarina, se calhar complementas aqui melhor esta parte. Sim, portanto, no fundo, ou seja, no portal, na plataforma MyWaste, podem ser colocados resíduos ou resíduos que foram desclassificados como subprodutos. Produtos que possam ter aqui uma segunda vida, não é, para serem utilizados para a mesma função, não é, podem ser reutilizados e, portanto, não são resíduos, nem foram desclassificados como subprodutos, podem ser colocados no reuse. Portanto, às vezes há também aqui alguma dificuldade, não é, nestes conceitos, mas nós na plataforma temos, portanto, o subproduto àquele produto que foi desclassificado como resíduo, não é? Para ser subproduto. Portanto, no reuse podem colocar, não é? Móveis que ainda estejam em boas condições, não é? Que podem ser reutilizados e aí podem colocar na plataforma e não tem todas as implicações legislativas associadas aos resíduos e subprodutos. Bem, uma outra questão que eu gostava de vos colocar, e aqui qualquer uma poderá dar a sua opinião, tem a ver com obstáculos que possam existir para que as indústrias adotem mais práticas de circularidade. Tem a ver com algum desconhecimento daquilo que é a economia circular, do que é que envolve, não ter propriamente um diagnóstico e a capacidade técnica para perceber como é que as suas práticas atuais se posicionam do ponto de vista da circularidade e o tipo de ações que podem implementar, tem a ver com os custos da implementação de projetos de economia circular, o acesso a financiamento. Na vossa opinião, o que é que poderás estar por trás de uma não disseminação tão grande das boas práticas e de novos modelos circulares na indústria em geral e neste setor em particular? Se quiserem responder na indústria em geral, tudo bem. Sim. Eu acho que, em geral, é um grande desconhecimento, sim, sobre o que é a economia circular. E também tivemos um associado que nos dizia, não é, que às vezes a própria forma como nós que trabalhamos a economia circular comunicamos é diferente da linguagem, por exemplo, de um industrial. Sim. E por Chão isso de eu acho fábrica, não é? também, do chão de fábrica, portanto, eu acho também aqui uma dificuldade, sim, da indústria, das empresas, em ter mais formação da economia circular, mas também reconheço que nós trabalhamos a economia circular, podemos sempre fazer o maior esforço de tentar adaptar a nossa linguagem também ao que são as necessidades da indústria. Portanto, eu acho que é aqui este, às vezes, desafio da forma como comunicamos, como transmitimos esta informação. Depois também identifico, e principalmente no caso de PMEs, não é muito difícil depois ter recursos alocados para, por exemplo, a inovação, não é? Ou para fazer candidaturas e fazer candidaturas, não é? E, portanto, concorrer a financiamentos. E, portanto, no caso das PMEs, encontramos mais dificuldades na promoção da economia circular associada a esta falta de recursos humanos, recursos financeiros. A economia circular pode envolver aqui também muita inovação, não é? Ao nível Cooperação, não é? tecnológico. Sim, sim. Pronto, Ao e às vezes não nível há de novos essa abertura produtos. também para se inovar Sim, há menos, cooperando com empresas da sim, cadeia de que valor, têm. não é?
Sim, Sim. sim, 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 Uhum. não é? Portanto, obviamente que os recursos são mais limitados e estão alocados a outras necessidades da empresa que podem ser mais prioritárias do que a estes processos. Portanto, identificamos também muito esse desafio no caso das PMEs Uhum. de acesso a estes recursos. Tem, ajudando também, sem querer estar a fazer aqui publicidade em vosso nome, também associações como a vossa acabam por ter aqui um papel importante a ajudar as empresas também industriais, não é? Porque os vossos associados têm muitas empresas industriais, não é? Também a se posicionarem e partilharem, beneficiarem desta partilha de conhecimento. Vocês, no fundo, a Smart Waste é uma rede, não é? E que tem na sua missão precisamente partilhar as boas práticas e o conhecimento, e no fundo as indústrias que queiram seguir, iniciar um caminho nesta área, têm aqui uma boa ferramenta que também é a própria associação, não é? Sim, Acaba sim, por ter um papel muito muito do importante. nosso trabalho é isto, promover a colaboração, o conhecimento entre os diferentes associados e por isso nós temos, por exemplo, conhecimento de uma empresa, uma universidade que quer concorrer a uma linha de financiamento, por exemplo, e que procura determinadas empresas com determinado setor, né, nós ajudamos depois a identificação dessas empresas. Portanto, promovemos muito a colaboração, o networking, o conhecimento entre empresas e, portanto, acaba por ser aqui uma mais-valia, assim, estar nesta rede por este depois conhecimento e informação que temos e oportunidades de parcerias, não é? Que também promovemos entre os nossos associados. Sim, portanto, tem essa vantagem pertencer a esta rede que acaba por alargar, não é, também os horizontes das empresas. Uhum. Catarina, Pedrosa, não sei se quer acrescentar algo. Pois, eu neste caso, e tal como há pouco, a Catarina é que acaba por estar mais por dentro nestes assuntos, eu estou aqui mais presente por ser a parceira da empresa técnica que desenvolveu a aplicação, então acabo por não ter conhecimento para acrescentar aqui. Mas Uhum. posso referir em relação, ou seja, também há alguns desafios no uso desta plataforma, que também Uhum. temos feito ao longo deste ano um maior esforço na divulgação da plataforma, mas ainda temos aqui um longo caminho eh, a percorrer, porque acho que também há algum receio, não sei, no uso destas plataformas digitais, em colocar os recursos. Há também um desconhecimento associado à plataforma e, portanto, sentimos aqui um dos principais desafios, realmente na dinamização da plataforma, é comunicarmos, é divulgarmos, Uhum. para que as empresas tenham conhecimento, não é, da mesma. Esse é um grande desafio, é algo que estamos a tentar fazer, divulgar. Portanto, também já temos uma página No LinkedIn, LinkedIn, sim. e Muito também bem. que acaba por ser uma ferramenta importante para divulgar, mas depois a participação nestes eventos, nestes webinars, pronto, e outros eventos é mesmo importante para nós divulgarmos Uhum. esta plataforma, porque ela terá sucesso na medida em que as pessoas, não é, as Claro. empresas Utilizem. adiram, não é, participem, coloquem os seus recursos, vão procurar Uhum. recursos para as suas atividades e, portanto, Uhum. Muito bem. Pronto, entretanto, eu tive conhecimento que a doutora Filipa Belo, que é a diretora executiva da associação, ficou retida numa reunião e, portanto, vai-me caber a mim renovar o agradecimento pela vossa participação e contributo para se divulgar esta temática tão importante da economia circular, também no setor da indústria do mobiliário. Dar nota então que nós vai ser preparada uma edição deste vídeo, deste webinar, no sentido de, a partir da próxima semana, fazer-se a divulgação do mesmo e disponibilizá-lo não só nas redes sociais da associação, mas também do site do projeto Imodeca, pronto, e agradecer a todos e até muito próxima, está bem? Muito obrigado, então. Muito obrigada. Tá. muito Obrigada. obrigada. Boa tarde.